Olá, bem-vindos a mais uma aula de geometria espacial e agora vamos retomar as áreas das principais figuras planas. Então, o intuito da aula é justamente retomar e apresentar novamente as figuras planas e as respectivas formas usadas para calcular suas áreas. Então, aqui, essa aula ela não tem o intuito de demonstrar essas formas, é só mesmo apresentar essas formas e um ou outro a gente realmente vai trabalhar um pouquinho mais na sua demonstração. Então, a primeira área a ser trabalhada é a área do retângulo. A gente sabe que a área do retângulo, para ser calculada, basta fazer a base vezes a altura. Então, calculando a área como sendo base vezes a altura, você já tem a área do seu retângulo. Aqui é bom a gente sempre estabelecer como ficaria o perímetro, né? O perímetro representado por 2P seria somar 2B mais 2H. Lembrando que o perímetro é a soma dos lados de qualquer polígono. Temos também a área do quadrado. A área do quadrado, se o quadrado tem lado L, a área do quadrado será representada por L vezes L, porque um quadrado, na verdade, é um retângulo específico, que tem os lados todos iguais. Então, quando eu faço L vezes L, eu encontro L ao quadrado, e isso seria a área do nosso quadrado. O perímetro dele, se formos analisar, é simplesmente fazer 4 vezes o lado desse quadrado. Então, aqui nós temos a área e aqui nós temos o perímetro. Além disso, a gente tem o cálculo da diagonal. Como calcular a diagonal? Se observarmos, a diagonal, quando traçamos a diagonal, a gente forma um triângulo retângulo. Então, nesse caso, eu posso falar que a diagonal ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Ou seja, a diagonal ao quadrado é igual a 2Ls ao quadrado. Então, a diagonal vai ser a raiz de 2Ls ao quadrado. Daí eu chego que a diagonal é L raiz de 2. Então, sempre que eu tiver que calcular o lado de quadrado, a partir da sua diagonal, é só eu fazer a relação que a diagonal é L raiz de 2. Vamos agora apresentar o triângulo. O triângulo, a forma geral de calcular o triângulo é dada por área do triângulo igual a base vezes altura dividido por 2. É claro que existem outras formas de calcular a área aí, como, por exemplo, trabalhar com a ideia de, sabendo os lados desse triângulo, no caso aqui, o A, o B e o C, também é possível calcular a área dele utilizando o seu perímetro. Ou seja, nós fazemos 2P igual a A mais B mais C, e depois podemos utilizar aí o semiperímetro, que seria a divisão do perímetro por 2. Então, quando fazemos isso, chegamos no semiperímetro, e aí podemos calcular a área, se nós soubermos os três lados, como a raiz de o perímetro, semiperímetro que multiplica o semiperímetro menos A, o semiperímetro menos B e o semiperímetro menos C. Se nós tivermos um triângulo do tipo equilátero, então, equilátero, nós temos que os lados são todos iguais e a gente pode falar que a área de um triângulo equilátero seria L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Mas isso só pode ser usado se o triângulo em questão for um triângulo do tipo equilátero. Para esse cálculo aqui dessa área e isso aqui, eu posso utilizar para qualquer que seja o meu triângulo. Além disso, temos também o nosso paralelogramo. O paralelogramo ele vai ser calculado assim como é calculado do retângulo. A área do paralelogramo vai ser base vezes altura novamente. O cuidado que a gente tem que ter é que às vezes a informação dada para nós é justamente de um valor da lateral dele. Então aí no caso a gente tem que executar a partir de um outro valor dado aqui, o nosso teorema de Pitágoras, e só então encontrar a altura para depois calcular a área. Então fica a dica aí para você tomar cuidado com essa informação. Se vier essa informação não é a altura do seu paralelogramo. Temos também o nosso trapézio, onde a área do trapézio é dada por Bzão mais Bzinho vezes a altura dividido por 2, onde o Bzão seria a base maior, então seria essa base dos lados paralelos a maior, o Bzinho a base menor,
e a altura, a distância entre esses dois lados que são paralelos. Então, Bzão mais Bzim vezes H sobre 2. Temos também o losango. No caso do losango, a gente tem uma diagonal maior e uma diagonal menor. Lembrando que o losango tem todos os lados iguais e os ângulos opostos também são iguais. Então, nesse caso, a gente vai dizer que o losango, a área dele vai ser a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Então, é assim que eu calculo a área de um losango. A próxima figura geométrica que a gente vai trabalhar agora é o círculo. Então, o círculo ele é sempre calculado como a área igual a π vezes r ao quadrado. Também podemos lembrar do comprimento da circunferência. Lembrando que a circunferência é o aro, enquanto o círculo é a parte preenchida ou a parte que está dentro desse aro. Então, o comprimento da circunferência, que está relacionado aí com o perímetro dela, seria 2πr. Então, não confundir a área, que é o que está dentro do círculo, com o comprimento da circunferência. Temos também o setor circular, e para o setor circular a gente tem que pensar o seguinte, para a circunferência completa, a área da circunferência é πr ao quadrado. Então, vamos pensar o seguinte, para uma volta completa, 360 graus, nós temos a área como sendo πr ao quadrado. No caso de um ângulo alfa qualquer, a nossa área passa a ser a área do setor circular. Então, a área do setor circular vai ser nada mais nada menos do que alfa vezes πr ao quadrado dividido por 360. Só que do mesmo modo a gente pode lembrar que também uma volta completa é 2π. Então 2π está para πr ao quadrado, assim como o ângulo alfa em radianos estaria para o valor da área do setor circular. Então nesse caso a área do setor circular fica sendo alfa que multiplica r ao quadrado dividido por 2. Então, isso aqui seria para graus e esse aqui seria para radianos. Além disso, a gente pode também calcular o que seria a área da coroa circular. A área da coroa circular é compreendida nada mais nada menos como a área da coroa como sendo a área do círculo maior menos a área do círculo menor. E aí, no caso, a gente pode lembrar que a área da coroa fica sendo πr ao quadrado menos πr ao quadrado. Então, a área da coroa circular fica sendo π em evidência, r ao quadrado menos r ao quadrado. Temos também a área que a gente chama de área do segmento circular. Nesse caso, o que a gente vai fazer é trabalhar apenas com a amostragem dessa fórmula, ou seja, a área do segmento circular, ele fica sendo r sobre 2, r ao quadrado sobre 2, que multiplica alfa menos o seno de alfa. Vale ressaltar que o cálculo de um triângulo, quando a gente estabelece dois lados e um ângulo dele, pode ser feito por a área do triângulo igual a metade de A vezes B vezes o seno de alfa. No caso, A e o B são os lados que compreendem o ângulo alfa. Então, a área do triângulo, nesse caso específico aqui, seria metade de R vezes o seno de alfa. Então, a área desse meu triângulo seria R ao quadrado sobre 2 vezes o seno de alfa. Como o setor circular é todo o valor, então a área seria a área do setor circular menos a área do meu triângulo. E aí eu vou chegar naquele valor de R ao quadrado sobre 2, que multiplica o seno, que multiplica alfa menos o meu seno de alfa. E aí a gente conclui essas áreas que são necessárias para que a gente possa trabalhar com as nossas figuras espaciais, os nossos sólidos geométricos lá na nossa geometria espacial. No mais, bons estudos e, a partir de agora, vamos trabalhar nas próximas aulas com os prismas
e com as figuras, os nossos sólidos geométricos, tá bom? Até a próxima.